Ainda no caso Toffoli, hoje tem uma coluna interessante da Thaís Bilenque falando sobre como isso também afeta, de certa maneira, a relação entre o Palácio, né, do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Na coluna da Thaís Bilenque, ela diz que a indignação de Lula com Toffoli respinga numa aliança e estratégia com o Supremo Tribunal Federal. O desconforto que o caso Master gerou entre o presidente Lula e o ministro Dias Toffoli ameaça ter um efeito colateral e acabar respingando na relação entre o Palácio do Planalto e a ala política do Supremo Tribunal Federal. Eu lembro que tanto o Sakamoto quanto o Josias chegaram a tocar um pouco nesse assunto, do quanto isso iria respingar. Você mesmo falava, né, Sakamoto, que o Lula não tem tanto carinho assim por Dias Toffoli, né? Mas rapidamente, como é que você vê agora esse episódio do Toffoli ser mais escancarado e como isso vai afetar nessa relação estratégica, nessa aliança, né? Não, a gente falou que se alguém pudesse esperar qualquer palavra de solidariedade ou de simpatia do Lula pelo Toffoli, claro que não ia acontecer. Né? Não só pelo comportamento dele diante do impedimento de ir velar o corpo do irmão, na verdade foi um pouco pior, né? O Toffoli falou que se o Lula quisesse, levasse o corpo do irmão até um hangar, até um local, ele se despedia lá e devolvia o corpo do irmão para o cemitério, sabe? Uma coisa extremamente degradante. Isso ele nunca esqueceu, a aproximação do Toffoli mesmo com o Bolsonaro da forma que foi feita, né? Não a posição, tanto é que o Lula já demonstrou, inclusive, respeito pelo André Mendonça, mesmo tendo sido indicado pelo Bolsonaro. A questão não é a forma como as coisas são feitas e a forma, né? O Lula, acho que de certa forma, vê o Toffoli como uma pessoa que acabou traindo, né? Traindo o próprio Lula, né? Então, e aí no meio de tudo isso do Banco Master, o Lula ficou, como a gente estava comentando, o Lula olhava aquilo e ele foi dando declarações sobre isso, né? Irritado sobre essa questão. Por quê? Porque, óbvio, o Banco Master pululando, um escândalo de corrupção desse pululando, por mais que o Lula não tenha a ver, é horrível para a imagem, para o clima do país no momento que o Lula está tentando se reeleger e mostrando que está tudo ok, né? Então, e aí o Toffoli fazendo o que fez, só bota mais, joga água numa panela cheia de óleo fervendo, né? Aí, vai espalhando, né? Ao invés de resolver, espalha. E aí o que acontece é agora, com tudo isso que aconteceu, também não espere nenhuma simpatia do Lula. Muita gente fala assim, não, o Lula com isso abriria uma vaga para o Supremo. É difícil imaginar, porque isso aí demandaria o quê? Uma cassação do Toffoli por parte do Senado, coisa que não vai acontecer, porque o Senado está até aqui as tampas também com medo do caso Master. Porque se alguém caça um ministro do Supremo por conta de alguma coisa que venha a ser denunciada, o próximo passo é caçar senador. Está cheio de senador lá que via o Banco Master como o Banco do Centrão, né? Então, só que isso significa, como a Thaís colocou, isso gera todo aquele incômodo, né, Fabiola? Por quê? Porque o Lula se aproximou do Supremo nos últimos anos para a governabilidade e contava com um ambiente um pouco mais tranquilo. O governo tem que comprar essa briga do Supremo, ou Josias, tem que se afastar disso? Eu lembro que você comentava aquele jantar, né, do Lula recebendo os ministros. Como é que deve ser esse comportamento? E nesse caso agora do Dias Toffoli, que a situação está mais complicada para o Supremo, ainda mais depois dessa revelação de hoje. Essa intimidade do Palácio do Planalto com o Supremo é uma peculiaridade brasileira, né? O Lula recebeu o próprio Toffoli, almoçou com o Toffoli no final do ano passado, no Palácio da Alvorada, e já ali ele dizia que conviria ao Toffoli se afastar desse caso. Depois, mais recentemente, se encontrou com a bancada do Centrão no Judiciário, no Supremo, e estavam lá Alexandre de Moraes, estavam lá o Cristiano Zanin, estavam lá o Dino. Então, esse Centrão de toga, quando digo Centrão, é uma ala política que age politicamente no Supremo, que não vê problemas em se encontrar com o presidente da República na Granja do Torto para discutir questões fora dos autos, questões extrajudiciais. E o Lula está hoje administrando o problema. Ele precisa tomar distância disso, porque ele é candidato à reeleição e nessa campanha presidencial isso vai ser fartamente explorado. E há as conexões do Vorcaro com o PT da Bahia, com o ex-ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que também assinou um contrato com o Master, e mesmo depois de assumir o Ministério da Justiça, a família dele continuou recebendo, o escritório de advocacia da família continuou recebendo, no total foram mais de 6 milhões de reais. A audiência que o próprio Lula concedeu ao Daniel Vorcaro,
que foi levado ao gabinete presidencial pelo ex-ministro petista da Fazenda, lá, o Guido Mantega. Então, o presidente tem aí também os seus fios desencapados que ele precisa administrar para evitar um curto-circuito. Então, convém a ele, hoje, tomar distância disso, tomar distância do Dias Toffoli, que está se comprometendo neste caso, né? Agora, é importante, Fabiola, que não basta tomar distância, é preciso tomar providências adequadas. Hoje, há na praça 2 polícias federais. Há a Polícia Federal e há uma Polícia Federal entre aspas. Essa Polícia Federal, com aspas, ela foi espancada em defesa na sessão secreta que o Supremo realizou na semana passada. Então, ao comentar a portas fechadas o relatório da Polícia Federal expondo as vinculações do Toffoli com o Vorcaro, os ministros todos espancaram a polícia, como se a polícia estivesse perseguindo o Toffoli, tivesse produzido um relatório, uma investigação paralela, sem autorização judicial, como se a lei não mandasse. A lei da magistratura determina, havendo informação que comprometa um magistrado, não cabe à polícia, senão informar ao presidente da corte. Foi o que a Polícia Federal fez, enviando o relatório ao Edson Fachin, o presidente do Supremo. Então, essa polícia, entre aspas, tem a desconfiança do Supremo. E a outra Polícia Federal, sem aspas, que está agora investigando, por ordem do Supremo, os funcionários da Receita que manusearam dados fiscais dos ministros sem autorização, sem justificativa. Então, ou o Supremo confia na Polícia Federal ou não confia. E neste ambiente, Fabíola, não cabe ao Lula, o Lula ficará bem posto na cena se ele der mão forte à Polícia Federal, se ele prestigiar a Polícia Federal, inclusive para investigar o Toffoli, se necessário. E parece ser necessário, pelo menos é o que insinua o relatório da Polícia Federal. Então, não cabe ao presidente, senão tomar distância desta cena e prestigiar o trabalho da polícia, que até aqui vem sendo prestigiada, é preciso realçar, né? E assim deve ser. Agora, se o Lula procede adequadamente, liberando a polícia para trabalhar como vem trabalhando, aí, naturalmente, ele vai se distanciar desse Supremo que vê aspas na Polícia Federal e deixou claro que suspeita, desconfia da Polícia Federal na pancadaria que proporcionou na reunião secreta da semana passada, Fabio.